44. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. Oferecimento Furby, 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix. A partir de agora, Jornal da Mix. Diretamente da Vila Germânica, em Blumenau. Jornal da Mix. Olá, muito bom dia, Jornal da Mix chegando na sua segunda-feira, 6h32. Bom dia para você que já acordou, bom dia para você que tá acordando, bom dia para você que tá passando seu café, bom dia para você que tá na estrada já, né? Tem gente que já tá aí no trecho, né, como se diz. Bom dia para todo mundo que tá conectado aqui com o nosso Jornal da Mix, sabendo que tem muita informação para você até às 8 horas da manhã. Eu sou Gisele Scopel, tô aqui na bancada do Jornal da Mix junto com o Jack no Operacional. Bom dia, Jack. E Belmira Vancini também aqui ao meu lado. Bom dia. Bom dia, Gisele. Bom dia pro Jack. Um grande abraço aí a todos os ouvintes da Mix nessa manhã de segunda-feira, né? Começamos tudo de novo, mais uma segunda-feira. Vamos junto, vamos junto. Aquela sensação de que faltou um dia no fim de semana. A gente sempre começa a segunda com essa sensação, né, Gê? Pois é. Se tivesse mais um diazinho. Olha. Mas aí se tivesse mais um... Aí daqui a um tempo a gente acostumava a dizer, pô, mas se tivesse mais um, aí a gente ia passar mais tempo descansando do que trabalhando durante a semana, né? Eu acho que segunda-feira podia ser igual quarta-feira de cinza, só começa depois do almoço. Ah, isso eu concordo contigo. Não era? Vamos achar o meio termo? Isso ia ser excelente. E olha que a gente tá ficando esperto, que na sexta-feira à tarde o pessoal já tá deixando, né? Já tá debandando. Já tá encerrando no meio-dia e só começa depois do meio-dia, olha. Fica essa dica aí. Pega essa dica, né? Pega essa dica. Gente, olha só, falando em... Você comentou em quem tá no trecho, Gisele, agora há pouco. O pessoal avisou a gente aqui de um caminhão quebrado ali na rua Doutor Pedro Zimmermann, bem próximo ali àquela Mecânica São Paulo, aquela região ali, tá? Então, pra você que tá no trecho aí na rua Doutor Pedro Zimmermann, sabe que normalmente já é um trânsito muito complicado e agora, então, ainda mais por conta desse caminhão que quebrou. Ele tá parado em cima da pista, viu? Na rodovia. Então, pra você que tá por aí, paciência, já procure caminhos alternativos nesta manhã. Amanhecemos a segunda com 19,7 graus de temperatura. Final de semana de muito sol, de muito calor. Ontem mesmo estava bem quente. Passar um rápido spoiler aqui da previsão do tempo. Hoje a massa de ar seco e quente segue mantendo o tempo firme com predomínio de sol entre nuvens aqui em Blumenau. Apenas com condição para formação de nevoeiro ao amanhecer. A mínima... que a gente tá vivendo agora, né, 19,7, a mínima segundo a previsão entre 18 e 20, a máxima hoje pode chegar a 31, 32 graus segundo o Alerta Blue. Vai ser calor hoje aqui em Blumenau, então se prepare, né? E aí no decorrer da semana a gente vai atualizando também os demais dias aqui pro ouvinte da Mix. Mas começamos a semana com muito calor aqui na nossa cidade, em todo o Vale do Itajaí. Exatamente. Só pra relatar aqui, quando eu cheguei aqui na rádio, tava garoando, aquela bem fininha, aquela garoa... Então, quer dizer, pra enganar, como dizem, bem pra enganar bobo. Pra enganar bobo, é isso aí. Porque aí você, vou levar meu casaco. Querido, hoje a chapa vai esquentar. Vai, hoje com certeza. Então, literalmente vai esquentar hoje, né? Prepare-se. Se precisou levar o casaquinho, você sabe que você vai carregar ele na mão o resto do dia. Ele vai ter serventia por um período muito curto da sua manhã. Muito curto. Muito bem, Belmiro, então com essas informações alertando o pessoal aí sobre a temperatura, sobre os trechos aí para seguirem nas estradas. Então, vamos saber o que é destaque no jornal de hoje aqui no Jornal da Mix. Da Mix. Blumenau está sem coleta de lixo. Sábado, os trabalhadores aprovaram a paralisação. Apenas 30% do serviço está mantido. E Ana Paula Lima começa a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Blumenau, que foi feita aqui em uma parceria entre a Rádio Mix e o portal da cidade de Blumenau. Hoje a gente vai ouvir aqui no jornal um trechinho dessa entrevista. É isso aí, ainda sobre eleições, governador licenciado Jorginho Melo estará em Blumenau hoje para evento do PL. Ruas de Blumenau terão interdição no trânsito para aferição de equipamentos de controle de velocidade. Boulevard, aqui no Parque Vila Germânica, foi entregue. A obra custou mais de 10 milhões de reais, investimento da cervejaria oficial da festa. E foram anunciadas também as datas de entrega do Parque da Artex e do Frozen aqui em Blumenau. No esporte, Corinthians volta a vencer o São Paulo e é novamente campeão do Brasileiro Feminino de Futebol. Coisa linda do skate brasileiro, hein? Dá gosto de ver os
os meninos e as meninas. O Brasil fez dobradinha no Mundial de Skate Park em Roma. A gente ganhou no masculino e no feminino. E também, se der tempo, a gente fala do futebol masculino, aí séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Maravilha. E na entrevista de hoje a gente vai conversar com Eduardo Martorano Salvador, que é da banda Desordem, e Paula Tessarolo, que é maestrina da Associação Musical Camerata Vocale de Blumenau. Eles vão falar sobre o espetáculo dessa semana, que faz parte do projeto de revitalização do Teatro Carlos Gomes. Juro que é verdade, André Cantoni do Blumencast hoje vai nos trazer a história do Hospital Santa Isabel. Quer saber um pouco mais? Tem curiosidade? Fica ligado. Lá quase no finalzinho do programa, né? O nosso André Cantoni tá por aqui trazendo a história do Santa Isabel. Muito bem. E antes de falar aqui que tem previsão, aliás, falando já que tem a previsão do tempo, com o Leandro Puchalski, as condições do trânsito da nossa região, tudo isso e muito mais aqui no Jornal da Mix. Não esquece que você participa com a gente pelas redes sociais, @MixBlumenauOficial, também no WhatsApp 992021063. Fim de semana deu uma apagada da memória. Bugou. E o pessoal aqui já tá mandando bom dia aqui no Instagram, tá? Vem aqui pro Instagram que eu tô sempre de olho nas mensagens. A Esther Leandra Stark tá mandando um bom dia. Diz que tá ouvindo a Mix lá de Oxford. Então um abraço pra você, querida. Que bom ter você por aqui. E também o Carlos Rudolfo, sempre nosso ouvinte aqui. Desejando uma ótima semana a todos. Então pra você também, Carlos, e pra todos que estão ouvindo, vamos começar o nosso Jornal da Mix. Mixpedia, os fatos que marcaram o dia de hoje na história. Vamos lá, gente, começar a nossa viagem pelo tempo, entrando aqui na cápsula do tempo aqui do Mixpedia. Voltamos a 178 anos atrás. O planeta Netuno, o oitavo do Sistema Solar, foi descoberto no dia 23 de setembro de 1846, depois de cálculos matemáticos. As suspeitas da existência de um planeta começaram a partir de inesperadas mudanças na órbita de Urano, que levaram os astrônomos a deduzir que a órbita estava sujeita à perturbação gravitacional de planeta desconhecido. O planeta é um gigante gasoso de cor azul e o nome vem do deus romano Netuno, que é o deus do mar. E também num dia 23 de setembro como esse, só que de 1875, Billy the Kid, um fora da lei do velho oeste americano, foi preso pela primeira vez depois de roubar um cesto de roupa. Mais tarde, ele saiu da cadeia e percorreu o oeste americano, onde construiu uma reputação de bandido e assassino. A lenda de Billy the Kid só cresceu e virou um símbolo do velho oeste. A história dele inspirou aí... Imagina quantos filmes e livros, né, Belmiro? E o lugar em que ele foi morto, Fort Sumner, com o túmulo e um museu, é uma atração turística. Imagina se não, né? Claro. Imagina se não. Esse homem tem história pra caramba no Velho Oeste, né? Exato. Olha só, gente, em 1943, a 81 anos, Benito Mussolini, ditador deposto da Itália, começou uma nova república fascista com a permissão de seus mestres alemães, que ele controlava do quartel-general na Itália. Em julho do mesmo ano, depois de uma decisão do Grande Conselho, Mussolini foi retirado do poder e colocado em prisão domiciliar. A República de Mussolini foi dissolvida em abril de 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. E em 1973, portanto 51 anos atrás, morreu em Santiago, no Chile, Pablo Neruda. Ele foi poeta, senador, membro do Comitê Central do Partido Comunista, embaixador do país na França e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1971. A obra de Neruda foi editada em vários países e serviu como referência artística para muitos novos talentos do século XX. Em 1945, ele veio ao Brasil e leu o poema Mensagem para mais de 100 mil pessoas no estádio do Pacaembu, em São Paulo, em homenagem ao líder comunista Luiz Carlos Prestes. Vamos falar dos aniversariantes de hoje, né? Aliás, hoje é aniversário sim do Julio Iglesias, cantor e compositor espanhol, 81 anos de idade. Bruce Springsteen, cantor e compositor americano, 75 anos de idade. Paulo Ricardo, músico e compositor brasileiro, 62 anos. Esse povo tá ficando velho, né, Gi? É só eles, né? É só eles, né? Ainda bem que é só eles. É isso aí. E também um pouco mais nova, a Titi Miller, ela que é VJ. É assim que se fala, VJ, né? VJ. É isso aí. E apresentadora brasileira, 38 anos de idade. Hoje é dia do soldador. Parabéns a todos os soldadores ligadinhos conosco. Hoje é dia do sorvete. Tá calor, vai dar pra chupar um sorvetinho hoje, né? É isso aí. Propício. E hoje também é Dia Internacional das Línguas de Sinais. Jornal Mix.
Da Mix. Jornal da Mix. 6h41, vamos começar o Jornal da Mix de hoje dizendo que na sexta-feira foi entregue o Boulevard aqui no Parque Vila Germânica. Para você que costuma caminhar, daqui a pouco circular por aqui, Albert Stein não tem mais como andar de carro, né? Mas para você que vem pela rua João Pessoa, vê aquela estrutura enorme lá, aquele lá é o Boulevard. Esse espaço tem mais de 3.000 metros quadrados de área coberta e fica no pátio externo, onde a praça de alimentação temporária era instalada para o Oktoberfest. A obra custou mais de 10 milhões, investimento da cervejaria oficial da festa. Eu tive na cerimônia e conversei com o presidente da Vila Germânica, o Marcelo Groil, sobre esse novo espaço. Vamos ouvir o presidente. Se incorpora aos outros equipamentos do Parque Vila Germânica, fruto desse Boulevard, do maior patrocínio da história de uma Oktoberfest, que desses próximos 6 anos significam mais de 100 milhões de reais em dinheiro que vai entrar no Parque Vila Germânica, e isso aqui é um fruto disso. Nós estamos bastante satisfeitos. Quem lembra do que esse espaço aqui era aquela tenda provisória de alimentação, agora se torna um espaço não só para a Oktoberfest, mas também Natal, para Páscoa e para grandes eventos corporativos que nós temos aqui no Parque Vila Germânica. Pois é, Belmiro, e a ideia é que o espaço seja usado em eventos variados. O presidente do Blumenau e Vale Europeu Convention e Visitors Bureau, o Luciano Felizardo, também esteve nessa inauguração e conversou com o Belmiro sobre isso, né, Belmiro? Vamos ouvi-lo. Esse equipamento aqui, nós vamos poder fazer diversos tipos de eventos. Nós podemos fazer feiras de negócios, nós podemos fazer feiras de artesanato, nós podemos fazer eventos gastronômicos, enfim, então é mais um equipamento no coração de Blumenau, no coração onde acontece a Oktoberfest, né, para a nossa cidade. É isso aí, então ouvimos o Luciano Felizardo e também o presidente do Parque Vila Germânico, Marcelo Groil, a respeito da entrega do Boulevard, que já vai ser usado agora na Oktoberfest. Vamos ver de que forma ali que vai ficar, né? Eles vão decorar tudo, vai ficar muito bonito, sem dúvida nenhuma. E nesse evento que aconteceu sexta-feira, também foram anunciadas as datas de entrega do Parque da Artex, que vai ser nesta semana, sábado, dia 28, e também do Frozen, que tem previsão de entrega para a próxima segunda-feira, dia 30. Muito bem, e olha só, agora 6h44, se você perdeu a carteira de identidade ou conhece alguém que esteja nessa situação, não sabe por onde começar a busca, a Polícia Científica de Santa Catarina desenvolveu uma solução prática e eficiente. Para ajudar na recuperação de documentos perdidos, agora tem um localizador virtual exclusivo e com um acesso simples e direto. Lá é possível verificar se a carteira de identidade foi encontrada e se está disponível em depósito do órgão. Basta acessar o site da Polícia Científica. Se o documento for localizado, é só entrar em contato pelo telefone 48-3665-8562. Muito útil isso, hein? 48-3665-8562 ou também pelo e-mail carteira-de-identidade@policiacientifica.sc.gov.br. Se o documento não for encontrado, o site oferece orientações de como emitir uma nova carteira de identidade. Lembrando que, se você perdeu o documento, é importante registrar a perda de forma oficial por meio de um boletim de ocorrência. E caso encontre alguma carteira de identidade perdida, entregue em um posto dos Correios, porque aí vão poder fazer o cadastro, colocar nessa lista, né, de identificação, e a pessoa que perdeu vai poder ligar nesse telefone ou mandar esse e-mail e identificar se foi localizada. É isso aí, muito importante, sem dúvida nenhuma. Gente, olha só, vamos atualizar a situação da greve da coleta de lixo, né, aqui na cidade de Blumenau. Para você que final de semana ficou aguardando os coletores de lixo, percebeu que eles não apareceram, né, e tem um porquê. Eles deflagraram, vamos dizer assim, numa assembleia, eles aprovaram em assembleia uma greve no último sábado. Eu até ontem fiquei conversando por um bom tempo com o Francisco Porrua Júnior, ele que é presidente do Sinteblu, né, que é o sindicato da categoria dos coletores de lixo, e daí conversando com eles, a gente foi tendo algumas informações para passar aqui para o ouvinte da Mix. A gente tinha comentado semana passada que um coletor ganha na faixa de R$ 1.600, bem certinho o salário, R$ 1.612, mais R$ 370 de vale alimentação e prêmio por assiduidade. O detalhe, Gi, ouvintes da Mix, é que a data base da categoria é em março.
Então não tem como a empresa, até teria como, mas não tem da forma da lei, que eles tenham que atender às reivindicações econômicas da categoria, porque eles já tiveram um aumento no mês de março. Sim, ou seja, para acontecer esses pedidos, você tem que esperar até o mês de março para renegociar e aí sim entrar num acordo. Salvo a empresa entender, não, vamos dar mais um aumento aqui, alguma coisa assim, mas não existe essa obrigatoriedade, a gente sabe que isso raramente acontece, né? Só que todos os outros pedidos foram atendidos. Lembra que a gente comentou do sapatão, que eles queriam 2 por semana, pares de luva também 3 por semana. Todo o restante foi atendido, segundo o que eu conversei ontem com o Francisco. Inclusive a questão dos caminhões, a empresa entende que realmente tem que ser feita uma troca dos caminhões, uma nova frota. Só que o problema é que a gente está ainda naquela... Como é que eu vou dizer? Tá provisório ainda, né? Porque quando você vai fazer a licitação do serviço, você ganha o serviço por um determinado tempo para poder fazer uns investimentos conforme está no contrato. Só que a licitação ainda é provisória, ainda está em caráter emergencial. Então a empresa, inclusive na ata que o Francisco mandou aqui para mim, comentou lá na reunião que não tem como fazer tanto investimento exatamente por conta de ainda estar em caráter emergencial. Eu conversei ontem também com o pessoal do SAMAI, e eles falaram que ainda está em caráter emergencial, mas uma nova licitação está sendo feita, que deve ser lançada ainda este ano. E aí a gente vai conhecer realmente a empresa que vai tocar o serviço de coleta de lixo pelos próximos anos aqui na nossa cidade. Então, as cláusulas econômicas ficaram pendentes, mas como eu comentei, não tem o que fazer agora. E aí o que acontece agora, gente? De forma prática, o juiz chama as duas partes para conversar. Se não tiver acordo, o juiz determina se volta ou não. E de que forma que volta. A gente sabe que hoje 30% obrigatoriamente tem que funcionar, né? Está funcionando. Ontem, por exemplo, passou lá em casa no domingo, que não costuma passar, né? Mas aí o juiz chama para conversar e vai determinar, volta ou não volta. O Francisco, que é o presidente lá do Sinteblu, acredita que o juiz vai mandar voltar. Voltar ao trabalho e depois começa uma nova discussão. Mas isso deve estar acontecendo entre hoje e amanhã, segundo ele. Então a gente amanhece sim essa segunda-feira com os coletores em greve aqui na cidade de Blumenau. É isso, tá? Não tem mais muito o que falar no que diz respeito à coleta. A única coisa que nos causa estranheza é ter que parar para ganhar uma luva a mais, para ganhar um sapatão a mais, sabe? Algumas coisas que já deveria ser básico do trabalho do profissional, né? Agora, nas questões econômicas, realmente aí não tem muito o que fazer por conta da database da categoria, né? Exato, tem que aguardar agora para nova negociação, né? A gente entende que é necessário aguardar, que no momento de discussão, aí sim se fazem as solicitações, todo aquele trâmite que a gente entende sempre, né? Do lado do trabalhador, do lado da empresa, enfim. É isso aí. Mas a gente espera que todo mundo saia satisfeito disso. Satisfeito. Em especial em questão em relação à segurança, né? É verdade. Em relação à segurança, pelo que o próprio Francisco me comentou, a empresa atendeu todas as reivindicações da categoria. Ficou pendente a questão econômica, mas aí não tem muito o que fazer. No contrato emergencial, existe lá algumas cláusulas de manutenção, por exemplo, em caminhão. Tanto que na ata que o Francisco me mandou, a empresa se comprometeu a contratar um mecânico num prazo de 30 dias, exatamente para ficar fazendo essas avaliações periódicas dos caminhões, né? Então vamos acompanhar, vamos torcer para que a coisa se resolva. Só quero comentar mais um negócio. O salário dos coletores de lixo, ele é meio igual em todo o estado de Santa Catarina, que a forma de coleta de lixo é igual em praticamente todo o estado. A prefeitura contrata uma empresa e daí tem a negociação direta da empresa com os trabalhadores. Então, esse valor de 1.612 é mais ou menos igual em todo o estado, até porque o Francisco é do sindicato e ele que faz, né, ele que negocia a database em todo o estado de Santa Catarina. Enfim, entre hoje e amanhã a situação deve estar resolvida, mas volto a dizer, é uma pena que os trabalhadores têm que parar, além da reivindicação econômica, para pedir itens de EPI, né? Itens básicos de segurança no trabalho, mas agora pelo menos essa parte eles conseguiram, né? Mas a gente tá acompanhando bem de perto, tá, pessoal, essa questão da greve e vai trazendo aqui pro ouvinte da Mix, até porque isso afeta diretamente todas as pessoas, né? Não tem como. Né? Até porque sábado, por exemplo, lá na minha rua não passou, todo sábado passa, e o pessoal lá ficou, mas meu Deus, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? Daí a gente foi passando a questão da greve pra todo mundo, até porque a população do modo geral não sabe, né? Mas domingo passou, e daí já todo mundo ficou aliviado. Imagina, ficar uma semana sem... Você já pensou aí, ouvinte da Mix, ficar uma semana sem coleta de lixo aí na sua rua? O caos que não vai ser? Então vamos torcer pra que a coisa se resolva logo, né?
Esporte. Oferecimento Box 3222. Comer bem faz bem. Fone Whats 991603222. Mix. Jornal da Mix. Esporte. 6h51 agora. Então vamos falar de esporte, porque você tá com o tempo contadíssimo. Contadíssimo. Torcida do Corinthians tá feliz, uma barbaridade. O Timão ontem na Neoquímica Arena com um baita público. Como a torcida do Corinthians se envolve com o futebol feminino, isso é muito legal, né? O Corinthians voltou a vencer o São Paulo, dessa vez por 2-0, havia vencido o primeiro jogo da final por 3-1. E as meninas do Timão, mais uma vez campeãs do futebol feminino. Estão cansando de levantar troféu, hein? Que coisa linda. Parabéns aí ao Corinthians que investe forte no futebol feminino. Vamos pular pro skate? A Raika Ventura foi campeã mundial de skate park, título inédito para o Brasil, a menina de apenas 17 anos de idade, nesse torneio que aconteceu lá na cidade de Roma, na Itália, né? E o Augusto Acchio é campeão mundial de skate park no masculino, então fizemos a dobradinha, né? O feminino com a Raika Ventura e o masculino com o Augusto Acchio. Skate aqui no Brasil realmente vivendo um momento muito legal, já tinha o título antes ali da Fadinha, né? E agora os dois também levantando canecos, levantando troféus, o que é muito bonito pro nosso esporte. Eu tava até acompanhando ontem, pra quem gosta de skate, é um esporte muito legal, né? Porque é muito ágil, muito rápido, as manobras são muito rápidas, sai um skatista da pista, entra outro, muito legal realmente. A gente levantou esses dois canecos. Final de semana, rapidamente, de vários jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Vitória bateu o Juventude 1-0, o Corinthians, hein, tá se recuperando, venceu o Atlético Goianiense 3-0, num jogo marcado por polêmicas. O Botafogo venceu o Fluminense por 1-0, Fortaleza goleou o Bahia por 4-1, Atlético Mineiro venceu o Bragantino 3-0. Meteram a mão no Vasco ontem, hein? Mas passaram a mão no Vasco ontem, rapaz. Que coisa de doido, um pênalti claro que não deram pro Vasco da Gama tentar empatar o jogo, mas no Mané Garrincha, com recorde de público, o Palmeiras venceu o Vasco por 1-0, o Grêmio venceu o Flamengo por 3-2, o Inter, de virada, venceu o São Paulo no Morumbi 3-1, Cuiabá e Cruzeiro, Criciúma e Atlético Paranaense 0-0, Botafogo 56, Palmeiras 53, Fortaleza 52, Flamengo 45, os 4 primeiros. Lá embaixo, Corinthians 28, Fluminense 27, Cuiabá 23 e o Atlético Goianiense com 18 pontos ganhos. Amanhã a gente vai falar bastante sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, que tem vários catarinenses em campo, mas hoje a gente deixou mais aqui pro skate e também pro futebol feminino, né? Porque são esportes tão legais aí que a turma gosta de acompanhar. Com certeza. Finalizou? Finalizou! Então pode rodar a vinheta. Não é pra rodar a vinheta? Então tá bom, então a gente Vamos sem vinheta mesmo, tá tudo certo, então né? vamos sem vinheta, agora 6h54. A gente vai fazer aquela breve pausa, né, Belmiro? Mas é rápido por conta do horário eleitoral obrigatório e a gente precisa dar esse espaço aqui na rádio, como todas as outras. Então a gente faz aquela breve pausa ali por 7h10, a gente tá de volta, então não sai daí, já deixa conectado, não esquece que além do 106.3, a gente tá nas redes sociais, @MixBlumenauOficial. Aproveito para mandar aqui um beijo para Marli Bertelli, que mandou um abraço aqui, um bom dia pra gente no nosso Instagram. Então, obrigada por estar conectada aqui também, sempre com a gente. Excelente semana. E não sai daí, hein? Daqui a pouquinho a gente tá voltando, então, com mais Jornal da Mix. Você está ouvindo pelo 106.3, o Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. O trânsito começa por você. O melhor mix do Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Jornal da Mix. Jornal da Mix de volta com você, 7h15 dessa segunda-feira, dia 23 de setembro. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso jornal. Você que está chegando agora, espero que já esteja com a sua caneca de café aí na mão para a gente seguir junto até as 8 horas com muito mais informação para você. Além do 106.3 aqui no FM, a gente está nas redes sociais também, @MixBlumenauOficial. Tô de olho aqui no Instagram, dando uma olhadinha nas mensagens, no bom dia que vocês mandam aqui pra gente, que deixa a gente muito alegre, com certeza. Tem também nosso WhatsApp,
99202-1063. Pode mandar o seu bom dia também aqui, sua mensagem. Tá passando por alguma situação aí no trânsito? Pode também compartilhar com a gente, que a gente repassa para os demais ouvintes, para que a gente tenha aí mais tranquilidade no nosso trânsito. 99202-1063. Previsão do tempo com Leandro Puchalski. Oferecimento: Cemitério e Crematório São José. Inovação a serviço de Blumenau. Previsão do tempo com Leandro Puchalski. Muito bem, vamos saber então, já adiantamos no início do jornal que hoje o negócio vai esquentar, viu, gente? Então se prepara, porque vai estar quente. Mas vamos saber os detalhes então para hoje e para os próximos dias com o Leandro Puchalski. Bom dia. Bom dia, Gisele. Bom dia para os nossos ouvintes aqui da Mix. A semana começa sob influência de massa de ar seco. Sim, então essa segunda-feira tem aberturas de sol. Eu falo em aberturas porque tem alguns momentos da segunda com maior presença das nuvens, mas ao longo do dia as aberturas acontecem. Vamos assim nessa segunda-feira com temperaturas entre 29 e 30 graus ao longo da tarde. Vejam que acaba tendo o nosso aquecimento. Bom, já para te economizar, te digo que terça e quarta não vão ser dias muito diferentes, tanto no tempo quanto na temperatura. Parecida com essa da segunda, nebulosidade, aberturas de sol, vamos dessa forma. Nesses dias, um pouco de fumaça das queimadas do centro-norte do Brasil. No primeiro momento, isso ocorre mais ao oeste, aqui de Santa Catarina, do que propriamente aqui para nós, mas a gente até pode, um ou outro momento, voltar a ter. Quinta-feira é um dia onde ainda a gente tem aquecimento, onde ainda tem aberturas de sol, mas é um dia onde as nuvens começam a ficar mais carregadas. E mais para o final da quinta, principalmente na noite, para sexta de manhã, tem previsão de chuva pelo avanço de uma frente que sai lá da parte do Uruguai. E aí, pessoal, possibilidade da gente ter temporais na chegada dessa chuva, ou no final da quinta ou ali na noite, madrugada de sexta-feira. Vamos acompanhar ao longo da semana, mas saiba que deve mudar ali quando chegar a segunda parte dessa semana agora. Abraço para todos, com as informações do tempo, Leandro Puchalski. Trânsito. Vamos lá então dar um pulinho nas ruas da cidade, saber como é que tá o trânsito nessa manhã. Rua Frederic Enzen, vamos começar lá pela região norte da cidade com bastante trânsito, tá, gente? Até por conta das obras lá que estão acontecendo naquela região, principalmente ali para quem tá vindo da Cristiano Karsten e da Felipe Bauer. Por isso também a professor Jacob Neichen ali no entroncamento com a Frederic Enzen com um trânsito um pouco mais complicado. As duas Zimmermann também, né? Com bastante trânsito nessa manhã. E para quem tá circulando ali pela Francisco Valde, que também tem que ter paciência, né? Porque toda aquela região ali tá passando por recapeamento de asfalto, aquela coisa toda. Então o motorista tem que ter bastante paciência por ali também. Rua Fritz Spernão, ali naquela região da Júlio Michel, também com movimento nessa manhã. O centro da cidade, né? Bastante tumultuado. Rua 7, Rua São Paulo. A Rua Itajaí até com um pouco menos trânsito nessa manhã. A partir desse momento, né? Mas para quem tá vindo lá da região, então, do SESI para cá, né? Pegando o Anel Viário Norte, vai fazer um bom negócio nessa manhã. Fechando, lá na região sul, o pessoal tá relatando 2 acidentes pra gente, viu? Um na Rua Hermann Uscher, né? Pra quem tá transitando por ali, um pouquinho de cuidado, e um lá na Antônio Zendron, tá? Então, 2 acidentes que nesse momento estão sendo atendidos pela Guarda de Trânsito, os 2 na região sul da cidade. E aí, trânsito na Rua Centenário, Rua Amazonas, toda aquela extensão ali da Rua Hermann Uscher, com muito trânsito, né? O trânsito bem carregado para quem tá vindo da região sul aqui pro centro da cidade de Blumenau. Muito bem, falando em trânsito, vamos falar da fiscalização do esgoto, que interfere também nas ruas aqui da cidade. Ruas de 5 bairros estão passando pelo trabalho dessa fiscalização dos equipamentos que integram o sistema de esgoto de Blumenau nos próximos dias. Então, até sábado, dia 28, as equipes de fiscalização vão percorrer 62 ruas nos bairros Água Verde, Bom Retiro, Passo Manso, Salto Faisbach e Vila Formosa para fazer essa averiguação. E por causa desse trabalho, o SAMAI pede a atenção dos motoristas, ciclistas, pedestres que usam as ruas para ficarem mais atentos, né? Porque a gente sabe que quando tem o pessoal que está trabalhando ali, pode gerar algum problema em relação à passagem desses
dessas pessoas. Então é essencial que as pessoas prestem bastante atenção. Aí quem quiser conferir a lista completa das ruas que vão ser averiguadas, é só entrar lá no site do SAMAI, samai.com.br. E também falando em fiscalização, né, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte vai começar nessa segunda-feira, então a partir das 9 horas, a verificação dos novos equipamentos de controle de velocidade. Vão passar por aferição aqui em Blumenau. Então, por conta disso, algumas ruas também vão ficar interrompidas parcialmente, né, e temporariamente aqui no trânsito. A Prefeitura afirma que essa ação é necessária para a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que exige a aferição desses equipamentos a cada ano. Para você dar uma olhadinha, né, é só ir lá no site da SMTT para verificar quais são essas ruas e ficar atento, então, para transitar aí pela cidade de Blumenau. É isso aí, a partir das 9 horas, né, gente? Como a Gi comentou, vai começar, então deve dar sempre aquele enrosquinho no trânsito que é normal, né? Olha só, pessoal, a partir de hoje, condutores de veículos elétricos serão cobrados pelo uso dos eletropostos da Celesc. O custo é de R$ 2,49 por quilowatt, mais taxa de desbloqueio de R$ 5,00 nas estações rápidas, enquanto nas semi-rápidas a taxa inicial é de R$ 2,50 e o preço do quilowatt R$ 2,19. Conforme os cálculos da Celesc, o valor total a ser pago para carregar completamente um carro elétrico, que consome cerca de 40 quilowatts, será de R$ 104,00 nas estações rápidas e de R$ 89,00 nas semi-rápidas. O gerente do projeto do corredor elétrico catarinense da Celesc, o engenheiro Marco Gianesini, explica a decisão da companhia de passar a cobrar por esse serviço. A partir desse momento, a gente inicia as cobranças, depois de praticamente aí 10 anos sem realizar as cobranças, para ampliação da rede de corredores elétricos, né, para garantir a manutenção. Então, esse recurso vem bem ao encontro para fazer esses investimentos. O usuário, praticamente, ele vai utilizar a sua residência para fazer a recarga, né? Em casa, sem dúvida nenhuma, vai custar mais barato. A nossa oferta realmente é para esse público que não tem possibilidade de fazer a recarga em suas casas e principalmente para os usuários que estiverem em deslocamento, né? Grandes deslocamentos pelo estado. Mas mesmo assim, ela é bem mais vantajosa que o carregamento a combustão. Ainda é bem mais atrativo. Nós estamos atualmente trabalhando com 34 estações, dentre elas 8 rápidas, só que nós estamos trabalhando para fazer essa expansão até o final do ano. Já adquirimos as novas estações, a gente pretende chegar em 66 estações em todo o estado, com 89 conectores disponíveis, praticamente em todos os corredores das principais cidades de Santa Catarina, com abrangência estadual completa. Só que não para por aí, em breve a gente vai anunciar uma nova expansão, né? A gente quer se consolidar aqui em Santa Catarina como um grande player para carregamento de veículos elétricos. É isso aí, o pagamento das recargas será feito exclusivamente pelo aplicativo Eletroposto Celesc para smartphones. Aqui em Blumenau a gente lembra que não tem nenhuma estação, a mais próxima fica em Balneário Camboriú e também em Jaraguá do Sul. Jornal da Mix. Agora 7h24 e hoje a gente começa uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Blumenau em parceria com o portal Cidade Blumenau. Nós vamos trazer trecho das entrevistas aqui no Jornal da Mix, mas a entrevista completa, gente, você pode ir lá conferir logo mais no portal. A primeira convidada é a candidata Ana Paula Lima, do PT, e nós vamos começar falando sobre turismo. Perguntamos à candidata como diversificar o turismo e atrair visitantes para a cidade durante todo o ano. Nós não podemos viver somente da Oktoberfest, precisamos dos outros meses. E isso tem sido desenvolvido pelas comunidades locais. A Nova Rússia é maravilhoso, que a gente pode também fazer ações de turismo ali. A Vila Itopava, ontem eu conversando com o Conselho de Desenvolvimento da Vila Itopava, me deram uma série de ideias que podem fazer turismo ali. E a cidade de Blumenau, ela já é um potencial turístico. Nós precisamos liderar esse processo para que o turista fique aqui. Mas Mas como fazer isso? Com um conselho de turismo. Quem pensa o turismo? Quem é que são as pessoas que operam a área do turismo? Eles precisam ser ouvidos. Então, a nossa proposta também, além disso, é que a gente faça o orçamento e o planejamento participativo com as pessoas envolvidas nesses setores,
dos empresários, no setor turístico, no setor do comércio, que a gente possa trabalhar coletivamente juntos, porque juntos a gente consegue resolver todas essas demandas. A iniciativa privada é de extrema importância. Essa parceria entre público e privado, só temos a ganhar com a cidade. E os empresários daqui pedem isso para a gente, que possa fazer esse canal, né, de escuta, e eles podem ajudar bastante. A Rota em Chamel, em Pomerode, foi através da associação de empresários ali, que construíram juntamente com o poder público. O que está faltando aqui na cidade, além da gestão, planejamento, é muito diálogo. Eu acho que com a conversa, com o diálogo, a gente avança mais. Perguntamos a ela quais os planos também para o complexo do SESI, que está em trâmite para a estrutura ser passada para a prefeitura. Nós precisamos resolver isso ainda não está encaminhado, não foi ainda passado pela Assembleia Legislativa, há um processo de negociação, precisa saber qual é o valor que nós vamos utilizar dos recursos municipais para atender esse espaço tão importante, mas eu acredito que Blumenau ganha com isso, né? E a gente precisa também trabalhar, dialogar com a população, o que fazer lá, assim como também no espaço ali no Garcia. Mas é uma boa área para o esporte. Os nossos clubes aqui de futebol, infelizmente, estão jogando ali em Ibirama, que é o Metropolitano e o Beck. A gente pode utilizar aquele espaço para fazer, inclusive, na área cultural e na área esportiva, que a gente possa também trabalhar com a população, viabilizar ali. Eu acho que na área de esporte a gente pode trabalhar muito, porque é um bom local e que já serviu, inclusive, para começar a questão do nosso paradesporto, que começou lá no SESI. E apesar de a segurança pública ser de responsabilidade do governo do estado, nós perguntamos qual seria a forma de lidar com o aumento de insegurança que vem junto com o aumento da população. A cidade tem que pensar nas mulheres, né, Gisele? As mulheres são um centro que fazem a vida, cuidam dos seus filhos. Como é que uma mulher vai trabalhar e deixar o seu filho meio período à mercê dessas situações? Então, segurança pública também trabalha com prevenção. Se eu vou ter escola em tempo integral, creche em tempo integral, esporte para esses adolescentes, eu vou evitar que aconteça, por exemplo, o que tem acontecido em alguns pontos da nossa cidade. O poder público, tendo esse diagnóstico, ele precisa ter ações ali, de educação, de assistência social, de recuperação dessas pessoas, para que a gente possa evitar que aumente esse número, por exemplo, de dependente químico. A questão da segurança é dever do Estado de proteger, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Se nós temos o diagnóstico da cidade, o poder público tem que atuar nessas situações. Mas Blumenau é uma cidade muito segura ainda, mas precisamos ter atento, por exemplo, a questão dos moradores de rua, que estão dormindo nas marquises. Nós não tínhamos isso. Agora nós temos. Nós participamos de um governo que nós não tínhamos uma criança de rua. Então, no meu governo, eu quero resolver essas situações pontuais, através da educação, da assistência, da saúde, com essa ligação entre as secretarias para evitar esses problemas. A segurança, eu fui presidente de uma fundação, que era a Promenor, atendíamos quase 10 mil crianças e adolescentes, e esses problemas a gente não tinha na cidade. Então, é protegendo as mulheres, as crianças, que a gente vai evitar a insegurança na nossa cidade. Porque eu sempre digo, ninguém nasce bandido. E a gente precisa proteger as pessoas. E para encerrar, nós perguntamos para a candidata Ana Paula Lima do PT como a proximidade com o governo federal pode ajudar Blumenau. Já estou ajudando, trouxe 92 milhões de reais para a cidade de Blumenau. Infelizmente, o prefeito ainda não fez nenhum processo de licitação para a construção de algumas unidades de saúde, também de pavimentação de ruas. Então, é muito importante que, nesse momento, a porta do governo federal está aberta para grandes projetos. Por exemplo, programa de aceleração e crescimento para corrigir e construir as nossas defesas das encostas, que ainda 45 milhões de reais. Eu acho que é importante essa ligação, não somente com o governo federal, mas exigir do governo do estado também mais investimentos na nossa cidade. E o prefeito, a prefeita tem que liderar esse processo. Eu acredito que o Blumenau pode muito, mas temos um orçamento de 4 bilhões de reais que dá para fazer muita coisa aqui. Por isso que eu digo, é planejamento e gestão que está faltando na cidade.
Muito bem, e você acompanha essa entrevista completa com a candidata Ana Paula Lima no portal Cidade Blumenau. Durante toda essa semana a gente vai trazer todos os candidatos para a gente entender as propostas, né, o que é que eles querem fazer por Blumenau. E você pode acompanhar, claro, aqui o trechinho das entrevistas e também lá no portal Cidade Blumenau. Amanhã a gente traz um trecho da entrevista com Egídio Ferrari aqui no Jornal da Mix. É isso aí, falando ainda sobre eleições, pessoal, a gente lembra que o governador Jorginho Melo se licenciou do cargo de governador exatamente para trabalhar na campanha dos seus candidatos no estado. Semana passada ele cumpriu a agenda ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro em várias cidades aqui do nosso estado. E Blumenau hoje vai ter um evento também com o governador licenciado Jorginho Melo. Ele vai estar em Blumenau hoje à noite para um ato político de campanha do candidato Egídio Ferrari e também da nominata de vereadores. Vai ser na Associação Cultural, 25 de julho, vai acontecer, portanto, na noite de hoje. Jornal da Mix. E o Teatro Carlos Gomes está passando por uma revitalização. A gente tem trazido as informações a cada etapa aqui no Jornal da Mix, né, Belmiro? E um dos espaços que está recebendo melhorias é o Auditório Heinz Geier. Uma das ações que faz parte do projeto de revitalização do mobiliário do auditório é o espetáculo da Camerata Vocali e da Banda Desordem, que vai acontecer nessa semana lá no teatro. Infelizmente, não tem mais ingresso disponível, gente. Mas a gente vai saber um pouquinho sobre a história, né, dos dois grupos agora, com o Eduardo Martorano Salvador, da Banda Desordem, e com a Paula Tessarolo, que é a maestrina da Associação Musical Camerata Vocali de Blumenau. Sejam muito bem-vindos, já estão ao vivo aqui no estúdio. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Cedinho, né, carinha de sono. Caímos da cama. Gente, conta sobre essa comemoração, o que vocês estão preparando para esse espetáculo? Nós estamos preparando um espetáculo de pop rock, com a maioria o repertório de rock mesmo, né? Tem uma ou outra só de pop, que tem uns medleys, e estamos preparando com muito carinho a todos. Não se desanimem que os ingressos já esgotaram, porque pode acontecer de alguém devolver ou de sobrada ainda. De última hora, quem sabe, ainda sobram alguns ingressos. Fica de olho, né? Fica de olho, porque se sobrar tem que agarrar com força. A gente divulga na página do Camerata, Camerata Vocali, né? Olha aí, já anota aí. É @Camerata Vocali? Isso, @Camerata Vocali no Instagram, e no Desordem também, @Banda Desordem, tá? No Instagram e nas mídias do teatro também, né? Porque aí eles também vão divulgar se tem algum ingresso sobrando, mas é que se esgotou muito rápido as duas sessões. A gente acabou abrindo uma segunda sessão e os ingressos também voaram, assim. Que sucesso, gente, que maravilha ouvir isso, né? Porque fica sempre aquela expectativa, né, de público, e aí ter que abrir uma segunda sessão e lotar, isso significa que Blumenau tá pedindo mais. Para nós foi responsabilidade. Foi uma surpresa, a gente tinha programado a primeira sessão às 8h30, e aí, como no primeiro dia já... Deu meia hora, já tinha acabou tudo. Maravilha. A gente teve que abrir a segunda sessão às 10h30 daí. Perfeito. Agora conta pra gente um pouquinho como é que foi montar esse espetáculo dessa forma, né? Com uma banda de rock, de pop, juntamente com alguma coisa um pouco mais clássica. Como é que foi essa montagem desse show? Partiu da Paula, assim, a ideia de fazer uma coisa com o Camerata de rock, né? Que o repertório deles é um pouco mais erudito normalmente e tal. E aí a gente já tinha feito algumas coisas juntos, assim, com orquestra, a Banda Desordem, orquestra, e a Paula também participando. Aí ela teve essa ideia de juntar, né, os dois grupos nesse concerto de rock que fica com os arranjos diferentes, assim, com aquele peso do vocal e a banda ali acompanhando, né? Então é uma mistura bem interessante. Que maravilha. E aí a Camerata também tem uma característica assim mais eclética também, ajuda a conseguir conciliar vocês dois? Os dois estilos? Sim, isso é uma coisa como o coro é um coro que tem essa, não vou dizer pegada, já dizendo,
Mas é um coro que realmente na sua trajetória tem um repertório muito abrangente, mas rock realmente é a primeira vez. Mas o Telmo Locatelli, que é o fundador, ele sempre prezou muito por essa troca de repertório ano a ano, né? Essa reciclagem de repertório de música brasileira, erudita. Entre a brasileira, ele caminhava desde da sertaneja até essas músicas populares, né? Então, e eu que fui cantora do Camerata quando eu era jovem, ainda sou jovem, mas era um pouco mais jovem, né? E isso ficou embutido em mim, não ter preconceito, não ter essa amarra, né? Ter dar a oportunidade para os cantores de cantar coisas diferentes. Então, quando eu pensei no rock, já pensei no Desordem, porque não tinha banda melhor para nos acompanhar, eu acho que... Olha ao vivo e cara a cara. Agora, quem for, vamos lá, a gente tá aqui falando do rock, mas o que vai ouvir lá? Vai ouvir algum estilo específico? O rock, claro, mas alguma banda, algumas bandas? O que vocês estão preparando, já prepararam para quem vai estar lá? No repertório tem, assim, clássicos, né, da música, do rock. Vai ter Beatles, vai ter Rolling Stones, vai ter Aerosmith, Queen. Olha! Banda Desordem também. Banda Desordem, sim, verdade. Com arranjos, né? Até tem um arranjo bem legal que o Eusébio do Coro da FURB fez e a gente trouxe para adaptar com banda também ali. Então, uma música nossa que ficou muito legal com o coro, assim, né? E tem algumas coisas pop também, né, Paula? Tem uma mistureba lá que nem eu mais sei o que tem. Não, brincadeira. Mas tem... Meu Deus, é sério, é que tem um medley, que tem tanta mistura de música que agora até me deu um branco. Tem uns 2 medleys que são, assim, clássicos do rock, dá um trechinho de cada música, né? Então, passa por várias bandas e músicas conhecidas, assim, eu acho que todas as músicas o pessoal vai lembrar, assim, né? Uhum. Journey, agora lembrei uma. Journey, olha, já... A memória, ela vem devagar, mas ela vem, né? Já lembrou bem. Tem que acordar às 7 horas da madrugada. Da madrugada, isso é pesado. Mas e como é que tem sido os ensaios de vocês? Vocês conseguiram tempo para ensaiar juntos, né? Porque às vezes ensaiam uma parte separado. Conseguiram se reunir para isso? Sim, a gente começou separado, realmente, o coro começou antes, porque o coro é amador, né? Então a gente leva um pouquinho mais de tempo para ensaiá-los, que alguns leem, se viram sozinhos, estudam bastante, e outros não leem e vai mais devagar o aprendizado, e a gente foi ensaiando aos pouquinhos, e agora, nesses últimos 2 meses, né, se intensificou o nosso ensaio junto. Não, às vezes, com toda a banda, mas o Fael, que é o pianista, né? Tava já vindo, daí o Eduardo começou a chegar mais no meio, e o JP, e agora o Marcos, né? E agora já estamos um mês, acho, ensaiando. Um mês e meio, né? Que conseguimos conciliar a agenda de todo mundo. A gente conseguiu se adaptar ali para todas as quintas, que é o dia de ensaio, né? A gente também está lá para ir tocando junto já as músicas e a gente fez um ensaio geral já, né, na semana passada. Sim. Que foi com som, assim, para sentir o palco também. E vai ser uma apresentação muito legal. Quem estiver lá vai... Quem teve a sorte já de garantir o ingresso, se você demorou, chora agora. Se você não comprou ainda, só numa sorte, viu? Só numa sorte. E pior, não é nem comprar, Belmiro, era só se inscrever, que é de graça. Pois então. Olha lá. Agora chora em dobro. Acho que até a nossa mãe tá sem, né? Minha mãe tá sem. Mas mãe vocês colocam atrás do palco. Dá um jeitinho, né? Dá um jeito, né? Bem, eu reservei 2, eu tô esperando a mãe e o pai resolverem se vem, né, que eles estão de São Joaquim, então precisa... Tem uma logística. Se não vierem, vai sobrar um par. 2, vai sobrar 2. Agora, deve ser bacana, né, Eduardo, tocar, porque a banda Desordem é uma banda conhecidíssima, a gente não precisa nem apresentar, mas, toca em locais populares, vamos dizer assim. Não que o Carlos Gomes não seja, mas fico pensando que é uma diferença você
tocar no Carlos Gomes com a camerata vocal de uma forma diferente. É rock, é pop, aquilo que vocês estão acostumados, mas deve ser diferente, né? É diferente. A gente, como você falou, a gente toca bastante eventos, né? Diversos pela cidade, mas assim, tocar nesse formato, no teatro, com uma apresentação com um coro, assim, fica uma apresentação mais especial, né? Então a gente tem um cuidado maior com tudo, né? Então, para quem vai assistir, assim, vai ver um Desordem lá, bem solto, com mais músicos no palco, vai ter sopros também, né? O quarteto de sopros, e os arranjos estão muito legais, assim, vai ser uma apresentação especial pra gente. E isso tá acontecendo bastante ao redor do mundo, a gente percebe, né? Bandas de rock, eu lembro até esses dias eu tava acompanhando pelo YouTube a apresentação da Orquestra Sinfônica de Berlim, uma banda de rock, agora eu não me lembro qual é, acho que é o Scorpion, se eu não me engano. Pô, e é um negócio fantástico, né? Porque você mistura a música popular, né? Com a música um pouco mais erudita, mais clássica, fica pra quem gosta de música, por isso que tá lotando em 2 sessões, né? Sabe, fica um som tão agradável, né? Sim, chama a atenção, né? A Sinfônica de Berlim, eu acho que também acompanhou o Metallica. Eu acho que o Metallica também, exatamente. Então tem pelo mundo exemplos que a gente acompanha aí também, né? A Camerata de Florianópolis acompanhou o Steve Vai no Rock in Rio, né? Pois faz então. uns anos atrás. Então essa junção é muito legal, né? É um espetáculo. Gente, eu não vou falar nada, não vou pedir pra ninguém desistir de ir, mas, né? Se alguém desistir, manda um WhatsApp aqui pra rádio. Né? Que a gente também tá querendo ver. Então, pra quem tiver essa sorte e quiser ficar de olho aí, vai ser dia 28 de setembro, então, né? Às 8h30 da noite lá no Teatro Carlos Gomes. É um projeto que faz parte da revitalização do espaço Heinz Geier. E aí, eu gostaria de convidar, mas já esgotaram os ingressos. Então, eu agradeço a presença de vocês. Desejo um show maravilhoso. E se tudo der certo, a gente vai espiar lá também. Por favor. A gente, lembrando que tem a segunda sessão, né? 10h30 também. E eu acredito que a imprensa, rádios e tal, devem conseguir algum espacinho lá. É com isso que eu conto. Opa, vamos lá. Gente, obrigado pela presença mesmo de vocês. Eu acho que é tão importante quanto as pessoas se interessarem também, que nem você comentou, quebrar aquele preconceito muitas vezes. Dá pra você fazer música de rock, pop com uma música um pouco mais clássica. Por que não? Por que não juntar isso quando a gente tá com uma banda com tanta qualidade, com pessoas de tanta qualidade? Pô, junta tudo que não tem como ficar ruim, né? Esse preconceito tem que quebrar, né? Graças a Deus a nossa mente tá evoluindo. Isso e mesmo. Estão acontecendo essas parcerias pop com uma modalidade mais lírica, mais erudita. É isso aí. E outro preconceito, deixar de achar que teatro é lugar de elite. Não, espaço para todos, que todo mundo pode ir lá ver e vai ser uma mistura linda. É verdade. Que o público que conseguiu os ingressos, tanto é o público do Desordem, quanto o público do Camerata e os amantes da música, né? Vai juntar tudo ali agora, né? No fim é quem tem bom gosto, olha só. É isso aí. Gente, obrigado, viu? Obrigado mesmo pela presença de vocês. Tá, pra vocês. Valeu, então. Vamos pro intervalo, pessoal. 7h44, daqui a pouco o André Cantoni, do Blumencast, vai estar aqui contando pra gente a história do Hospital Santa Isabel. Vamos conhecer um pouco mais a história desse importante espaço aqui da nossa cidade. Fique ligado que a gente já volta. Você está ouvindo pelo 106.3 o Jornal da Mix. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix. O esporte transforma. Rádio Mix. O melhor mix do Brasil. Você está ouvindo o Jornal da Mix. Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Universidade da Máxima. Toyota agora é Barigui e Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece.
7h49. O Jornal da Mix chega pro último bloco com muito mais informação. Olha só, gente, aqui no rádio 106.3, também na internet, hein? Vai lá no @Mix Blumenau Oficial em todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e acompanha a gente. E agora a gente lembra aqui o que foi destaque já nessa segunda-feira. Semana passada a gente esteve acompanhando a entrega do Boulevard aqui no Parque Vila Germânica, e também foram anunciadas as datas de entrega do Parque da Artex e também do Frozen. E a gente começou hoje também uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Blumenau, uma parceria entre a Rádio Mix e o Portal da Cidade de Blumenau. Aqui na rádio apenas alguns pequenos pontos, né, os principais trechos da entrevista, mas a entrevista completa você acompanha lá no Portal da Cidade de Blumenau, que é blumenau.portaldacidade.com, né? E hoje a gente conversou com a candidata Ana Paula Lima do PT. Hoje foi a primeira candidata, a gente vai seguir durante toda a semana trazendo trechos das entrevistas que você confere na íntegra lá no portaldacidade.com. Mentira! Não acredito! Ah, fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade. Com André Cantoni do Blumencast. O André Cantoni tá por aqui. Quem é fã do André Cantoni é o nosso Hélio, que acompanha a gente todo dia. O Hélio tá fazendo 24 anos de casado hoje. Opa! Eu vou dar os pêsames pra esposa, né? Tadinha, né? Pô, 24 anos aturando o Hélio, rapaz. Não é fácil, viu? Se tu tá dizendo, você que conhece. Meu amigo. Responsabilidade. E ele é teu fã, viu, André? Pô, cara, eu fico feliz. Um abração pro Hélio e pra esposa também, né? Parabéns, né? Parabéns. Parabéns, né, velho? Não, felicidades. Casal, gente boa pra caramba. E tá sempre ouvindo o Jornal da Mix. Que massa. Aproveitar aí também e mandar também um beijão pra Marli Bertelli, que sempre acompanha a gente também. Sim. Pra minha sogra, Dona Lúcia Morastoni, que também sempre acompanha. Olha aí. Ontem a gente tava lá, ela ajudou a gente a fazer algumas mudanças da nossa reforma lá. E aí eu já falei, não deixa de escutar a rádio amanhã. Boa. Que eu vou falar. Aproveita e mandei um beijo. Fiz um agrado pra ela. É isso aí, faz parte. Abraço, então. Como é que é o nome? Lúcia. Dona Lúcia, um beijo pra senhora, viu? Não deve ser fácil aguentar esse casal aí que vive inventando moda. Alta intensidade. Alta intensidade, tem que ter energia lá em cima. E André Cantoni hoje veio com Juro que é Verdade pra falar de um espaço que a gente conhece bem, né? E que a gente tem um carinho também, que é o Hospital Santa Isabel. Tem muita história aqui na cidade. Com certeza, Gi. Então, bom dia, né? Bom dia pro Belmiro também, pro Jack, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, o Hospital Santa Isabel, ele, né, junto com outros hospitais aqui, né, o Santo Antônio, que foi o primeiro, né, da nossa cidade, na época era chamado de Hospital Municipal, o Santa Catarina, que tem muita história também, mas hoje focados aí no Hospital Santa Isabel, que começou lá em 1895, ainda não como hospital, mas como, digamos, uma demanda do Dr. Ernest Zappelt, né? Porque tem até, inclusive, uma rua chamada Dr. Zappelt, mas o pessoal chama mais de Zappelt, né? Sim. O S no alemão tem som de Z, né? Isso. E aí, ele era um dos primeiros médicos. Na história, em alguns registros, conta que ele foi o primeiro médico. Talvez o primeiro médico oficial, formalizado da cidade, né? Mas existiram outros médicos aqui na cidade, né? Um dos primeiros 17 colonizadores era veterinário, mas fazia papel de médico, muitas vezes porque ele tinha uma ideia, né, de biologia, um conhecimento, um conceito, né? O próprio Dr. Fritz Miller também foi médico, né, aqui da colônia Blumenau. Mas o Dr. Ernest Zappelt teve esse papel e está registrado na história assim. Ele começou a mandar os pacientes mais graves para as Irmãs da Divina Providência. Então, e as Irmãs da Divina Providência trabalhavam no Colégio Sagrada Família, né? Administravam, até hoje, né? Administram aí o Colégio Sagrada Família. E elas pegaram, então, um quarto do Colégio Sagrada Família para fazer o atendimento e cuidado desses pacientes, porque também é um braço, digamos assim, né? Um conceito, uma das bases das Irmãs da Divina Providência, fazer o cuidado de enfermos, né? Então, dá para dizer que o Hospital Santa Isabel nasceu dentro do Colégio Sagrada Família. Olha só que curioso, né? Depois, com o aumento da população, da chegada de mais pessoas aqui na cidade, acabou também aumentando a demanda de pessoas doentes, né? E aquela época lá tinha muito mais dificuldade, não tinha os equipamentos que a gente tem hoje, a tecnologia, os remédios. Tudo era mais difícil, né? Tudo era mais difícil. Aí o que aconteceu? Em 1909, ele passa a ser chamado, né, de hospital, de fato, né, como Hospital Santa Isabel. E aí elas passam a atender nessa casinha que quem está nas redes sociais acompanhando a gente vai conseguir
enxergar essa foto que a gente trouxe. Então, o Hospital Santa Isabel, a primeira sede, basicamente era essa casinha. Essa casinha que ficava do lado do Colégio Sagrada Família, tá? Então, elas conseguiram fazer, né, levantar essa casinha aí, que basicamente tinha 2 quartos, para cuidar aí dos enfermos, né? E aí, à medida que o tempo vai passando, né, aqui a gente tem uma foto de 1934, ou seja, aí, basicamente 20 e poucos anos de Hospital Santa Isabel, como ele já tinha crescido, né, bastante. Como era bonito, né? Muito bonito, muito bonito mesmo. Bem observado, Belmiro. E ele só conseguiu chegar nessa fase, nessa grandiosidade aí, porque a sociedade civil organizada e, mais precisamente, os alunos do Sagrada Família e do Colégio Santo Antônio, que hoje é o Bom Jesus, eles se empenharam em fazer arrecadações de fundos para a construção do hospital. Antigamente, ainda hoje um pouco mais sutil, digamos, mais discreto, mas antigamente se tinha grandes ações para arrecadar coisas em prol da cidade. Por exemplo, a igreja, né, a nova igreja ali da catedral, também aconteceu isso, com a junção, né, de toda a comunidade ali, ofertando, dando seu dinheirinho e tal, para a construção. Então, havia muito esse engajamento da comunidade blumenauense em prol de um instrumento grandioso na cidade, né? E o Hospital Santa Isabel foi um desses também, tá? E aí, né, pra gente poder finalizar, aqui eu trouxe uma outra foto, ela não tá tão boa assim, mas só pra gente ver como é que era um quarto, né, um leito do hotel. Oi, aqui tá bem com carinha de hotel, hein, Wesley? Hospital Santa Isabel, né, por dentro aí, então dá pra ver aí um pouco do mobiliário, da cama, né, do mosquiteiro ali, um pouco das vidraças da janela. Isso nesse prédio ali que tu acabou de mostrar. Exatamente. Esse era um quarto daquele prédio. Daquela época. Parece um quarto de hotel mesmo. Né? Aliás, o hospital parecia um hotel, né? Exatamente, é verdade. E tinha uma semelhança, inclusive, com a primeira configuração do Hospital Santa Catarina também. Eles eram, assim, bem horizontais, né? Não tinha construção tão verticalizada, né? Aí também, né, então mostrando, pegamos aí uma foto de uma cirurgia antigamente acontecendo. Os profissionais ali em volta da cama, né? Exatamente. E aí, né, a gente precisa destacar da referência que o Hospital Santa Isabel é no transplante de órgãos, né, do Brasil. E uma outra curiosidade é que o primeiro transplante de rim do Hospital Santa Isabel aconteceu lá em 1980. Faz bastante tempo, né, que ele começou essa jornada aí dos transplantes de órgãos. Como eu falei, hoje é referência no Brasil. Um pouquinho aí da história do Hospital Santa Isabel pra gente começar a semana. Essa foto que tá, pra quem tá acompanhando nas redes sociais, pra quem não está, é a foto antiga, né, do antigo hospital, mas rapaz, pode botar pra boa parte da população de Blumenau, que eu acho que boa parte não vai saber que isso aqui era o Hospital Santa Isabel. Pode me incluir nessa. É um achado, eu também não sabia. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa casinha aqui, ó... É aquela primeira. Aquela primeira lá, olha só como tomou a proporção lá. Ó. Eu até ia perguntar, porque a casinha tá bem com cara de ser aquela, né? Olha só, né? Não, é diferente, a janela na frente. É que eu acho que aquela lá pega de outro ângulo, pega de frente. De frente, assim, ó. Não na lateral. Olha aí, ó. Né, mas não parece ser? Parece, mas olha a porta ali no meio, só se for do outro ângulo. Mas é que depois teve a, né, ó... Vamos dar essa tarefa pro Cantoni descobrir. Isso, vamos. Essa vai ser difícil, ele que lute atrás da informação. Sim. É isso aí. Muito bom. Sempre bom ter você aqui, né, Cantoni? Aliás, não podemos deixar de lembrar de um assunto muito importante aqui que você vai falar pra gente. Mais história, né? A gente tá entrando aí na segunda temporada do Oktobercast, em parceria aí com a Rádio Mix, Blumencast e Portal da Cidade, Blumenau. Segunda temporada do Oktobercast, que começa então a partir de amanhã. O vídeo entra às 18 horas no canal do Blumencast e também da Mix Blumenau, oficial. Falando aí de alguns grupos, né? A gente vai trazer 8 episódios, 8 gravações aí de grupos, pessoas que construíram e constroem a cidade de Blumenau. Amanhã, então, o primeiro episódio vai ser com o grupo Music Camarada. Não, eles vão Music Motorrad. Music Motorrad. Muito legal, a gente conversou com a Fernanda, com o Steve, e foi sensacional entender um pouquinho da origem do grupo, teve muita emoção. E na quinta-feira
vai ter aí a Alessandra da SJ Trajes comentando um pouquinho dos simbolismos por trás dos trajes típicos germânicos, né? Então vai ser bem legal, bem interessante aí pra gente não fazer feio quando a gente estiver indo na Oktoberfest. Tem aquele negócio dos laços, né? Sim. Pra que lado é e tal. Então, pra você aí às vezes não aparentar, você tá com o seu esposo do lado aí, você tá com um laço de viúva, né? Ou de solteira, não faça isso, né? Ande certinho aí, de acordo com a etiqueta, digamos assim, da Oktoberfest, né? Exatamente. Ótimas dicas, né? Cantoni, obrigada por mais uma segunda-feira aqui com a gente. Valeu, gente. Boa semana. Valeu, gente. Um grande abraço. Lembrando que amanhã às 6h30 tem mais uma edição do Jornal da Mix. E agora a gente entrega pras músicas, né, Gisele? É isso aí. Ficamos por aqui e aguardamos você amanhã cedinho, hein? Até lá. Você ouviu Jornal da Mix. De volta amanhã às 6h30 da manhã. Jornal da Mix.